Mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui à nossa página no Facebook. Nós vamos tentar aqui, mais uma vez, contribuir com um vídeo de tal forma a tentar esclarecer, tentar ajudar aqueles que, de alguma forma, vão buscar ajuda para as suas questões otorrinolaringológicas. Logo agora, no início do ano, né, dos meses de fevereiro e março, no início das aulas, é comum aparecer algumas mães com suas crianças e algumas para fazerem avaliações auditivas. E o porquê disso? Por que é importante isso? Há muita preocupação em relação à visão, se a criança escuta bem, enxerga bem, na questão da letra, na questão da caligrafia. E a questão de audição é uma questão mais secundária, uma questão que nem sempre os profissionais da área da educação se atentam tanto quanto deveriam. E qual é a implicação maior em relação à audição e o processo educativo, o processo do aprendizado escolar? É que a audição é fundamental para que esse processo ocorra. A capacidade não só de perceber o som, mas a capacidade de discriminar esse som. Entre os 2 e 4 anos de idade, na formação da linguagem humana, algumas patologias bastante comuns, como rinite alérgica, as otites, são muitas das vezes responsáveis por pequenas perdas auditivas, perdas leves, que não são percebidas de uma forma geral pela população, pelos próprios pais, e nem a queixa das crianças, mas elas podem acarretar numa dificuldade já no tempo posterior, já ali por volta dos seus 5, 6 anos na fase escolar, na fase de alfabetização, numa dificuldade dessa alfabetização por conta de uma alteração do processamento auditivo. Tá? Em que seria esse processamento auditivo? É a capacidade de processar os sons, principalmente sons competitivos. Nós vamos dar uma olhadinha aqui na tela, onde nós temos aqui uma exemplificação em uma criança com vários sons, com vários estímulos que esse cérebro recebe, e é preciso que um lado fale com o outro, é preciso que essa capacidade auditiva seja boa, seja perfeita, para que essa discriminação se faça. Quando isso não ocorre, essa criança passa muitas das vezes pelo rótulo de desatenta, com dificuldade de atenção, né? E que, na verdade, às vezes não corresponde à realidade daquela criança. Muitas das vezes são dificuldades que a criança tem, que estão relacionadas ao processamento auditivo. Então, é muito importante, nesse início das aulas, no início do período escolar, trazer a sua criança em fase de alfabetização, essas crianças menores que não têm assim, um linguajar ainda apropriado para fazer algum tipo de queixa auditiva, para fazer uma avaliação. Para que isso não fique lá para novembro, dezembro, quando a professora, já no final do ano letivo, chega para os pais muitas das vezes e fala assim: olha, eu queria que você procurasse um médico, ele está tendo uma dificuldade, a gente percebe que alguns sons são difíceis para ele representar graficamente, e a gente cria uma avaliação. E normalmente, como isso leva um tempo longo para o professor perceber e até comunicar aos pais e os pais tomarem alguma providência, fica aqui a dica. Início de fase escolar, crianças abaixo de 10, 12 anos de idade, procurar o otorrino, fazer uma audiometria, fazer um exame, uma avaliação auditiva, para ver se não tem rolha de cerume, se não tem nenhuma serosidade nesse ouvido, patologias que a gente convive muito bem sem queixas, mas que podem dificultar o processamento auditivo e, por conseguinte, também o aprendizado escolar. Fica aqui a dica, um abraço a todos.